Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez. Agradeço primeiramente a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade, a liderança dessa igreja, a Andressa também, que sempre faz essa conexão comigo, me convida para estarmos aqui. E hoje eu venho trazer uma palavra não de junho, mas uma palavra que vem do trono da graça do nosso Senhor Jesus. Afinal, a palavra do homem não convence, não transforma ninguém. Somente a palavra de Deus tem essa autonomia. Por gentileza, abram comigo no Salmo de número 85. Salmo de número 85. Salmo dos filhos de Corá. Quem encontrou, diga glória a Deus. Verso 1 diz: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda do furor da tua ira te desviaste. Restabelecer-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e conceder-nos a tua salvação. Sente-se glorificando ao nome daquele que é digno. É notório ao longo de toda a história da igreja que a igreja vive altos e baixos. A igreja, ela não vive crescente o tempo inteiro. Há momentos que a igreja está vivificada de uma maneira tão ardente que testifica a respeito de Cristo de uma forma tão gloriosa que muitas pessoas voltam para o caminho do Senhor. Mas também há momentos em que a igreja se esfria, a igreja para de fazer aquilo que deveria fazer, a igreja negligencia a sua missão, negligencia o seu papel. O papel da igreja é testemunhar a respeito daquele que nos salvou na cruz do Calvário. O papel da igreja é propagar o Cristo que salva, o Messias prometido que veio para morrer naquela cruz, mas também para ressuscitar ao terceiro dia, para sofrer uma dor que era minha e sua, para carregar os nossos pecados naquela cruz, para derramar o seu sangue em favor de nós, para nos purificar dos nossos pecados. Não é diferente quando nós olhamos também para o Antigo Testamento. Nós encontramos um povo inconstante, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo formado por Deus, tirado do cativeiro do Egito. E aquele povo adorava, mas também abandonava a Deus e adoravam falsos deuses. Mas Deus nunca desistia daquele povo. Deus sempre enviava alguém para testemunhar acerca da verdade, proclamando a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que traz o homem da escuridão para a maravilhosa luz. Levantava os profetas para falar acerca da retidão, da palavra que traz a justiça do Senhor. Deus nunca se calava em meio à injustiça. Sempre levantou alguém para falar, para confrontar, para denunciar, porque amava aquele povo. E não é diferente hoje. Ele sempre levanta alguém, sempre levantará alguém, porque Deus ama cada um de nós. Ele não quer te perder, Ele quer te salvar. Ele é o único Salvador.
Não há ninguém que possa fazer por você aquilo que só Deus pode fazer. A salvação pertence a Ele, o poder é dEle, a glória é dEle. É por isso que estamos aqui hoje, nessa noite, para glorificar o seu santo nome, para enaltecer o seu santo nome, porque Ele é digno de honra e louvor para todos sempre. E a igreja é o seu povo, o povo que foi chamado para testemunhar dos feitos do Senhor, das grandezas do Senhor. E vocês, nós juntos devemos fazer aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Nós somos o representante de Cristo. Cristo, em seu ministério na terra, Ele fez muitas coisas, muitos milagres, muitos prodígios. Escolheu 12 inicialmente, e através desses 12, a igreja do Senhor nasceu em Atos 2. Note que a missão não para quando Cristo morre. Pelo contrário, ela cresce cada vez mais. De 12 pessoas, nós vemos que na primeira pregação quase 3.000 almas se arrependem e são salvas. Observe que Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, deu frutos e muitos frutos. A morte de Cristo não foi em vão. A morte de Cristo foi com um propósito. E que propósito é esse? Você foi alcançado pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, pela missão dele. Você foi salvo por conta dele, por ele e para ele. É por isso que estamos aqui, para agradecer, para louvar, para enaltecer o seu santo nome. Se estamos aqui nessa noite, é para agradecer a Ele, é para louvar o seu nome, porque somente Ele é digno de louvor e de toda a honra, meus irmãos. Meus irmãos amados, nós estamos vivendo um tempo muito frio, um tempo de distanciamento da verdade. É por isso que nós encontramos atrocidades, uma igreja que está fria, uma igreja que está distante do propósito pela qual foi chamado. Uma igreja avivada é aquela que propaga a palavra, é aquela que testemunha a respeito de Cristo. E para onde foi esse povo? A igreja está acomodada entre 4 paredes. Cadê aquele povo que saía nas ruas, no trabalho, onde quer que seja, com seu coração ardente, falando a respeito daquele que fez na vida dele? O evangelho é semelhante a alguém que é um mendigo, que encontrou o pão e foi lá falar para outro mendigo aonde o encontrou. Se você encontrou o favor gracioso de Cristo, mostre para aquele que não encontrou também. Mostre para ele aonde foi o lugar, através de quem. Aquele que completou o teu interior, mostre, aponte, apresente-o, porque ele está disponível para todos aqueles que forem quebrantados, para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Jesus, Ele é aquele que reina sobre tudo e todos. Parece que tudo está fora do nosso controle, mas para Ele nada está fora do controle. Tudo está no seu devido controle. Às vezes, nós olhamos para a externidade, olhamos para a injustiça desse mundo e nós pensamos: aonde está Deus? Ele não está mais na cruz. Ele está no seu trono, governando sobre todas as nações. Feira de Santana não é do diabo. Feira de Santana é do Senhor. O Brasil não é do diabo. O Brasil é do Senhor. Esse mundo não é do diabo, é do Senhor. O que é do diabo é o sistema maligno. É o sistema que quer te oprimir. É o sistema que quer te atrair para o caminho contrário à vontade estabelecida por Deus na sua palavra. A vontade do diabo é te esfriar,
Mas a vontade de Deus é acalorar esse teu coração para que você se prostre aos pés dele e reconheça a sua maldade, o seu coração ruim, e você reconheça o quanto você é mau e o quanto você depende dele, o quanto você precisa dele, porque nós precisamos dele, nós dependemos dele, e sem ele nada somos, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Muitos desejam, outros até confundem as manifestações emocionais com o avivamento. Eu até creio e acredito que sim, há a presença de manifestações emocionais no avivamento. No entanto, avivamento não se resume a manifestações emocionais. Avivamento é prática, é atitude. E uma igreja avivada é aquela que sai, porque o nome da igreja é eclesia. E o significado de eclesia é chamados para fora. Nós não fomos chamados para ficar só aqui dentro. De fato, esse é o lugar que nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus. Mas existe um lugar, existe um campo que nós precisamos sair por afora, propagando a mensagem, mostrando que essa igreja é avivada, mostrando que essa igreja está viva, estabelecida e firmada na rocha eterna que é Cristo, mostrando que o nosso Deus é o Deus vivo, não o Deus morto, que é um Deus que salva, que é um Deus que cura, que é um Deus que transforma, que é um Deus que traz o homem da escuridão para a luz eterna, que é um Deus que orienta o nosso caminhar em retidão, que é um Deus que nos mostra que a nossa vida não se resume somente no aqui e agora, mas que é um Deus que nos traz uma promessa de eternidade na sua promessa. Irmãos, nós não podemos viver essa vida achando que se resume somente no aqui e no agora. Tem muitas pessoas vivendo somente como se fosse só isso aqui. Inconsequente é quem vive assim. Porque esse momento transitório que estamos vivendo é momento de reconciliar-se com Deus. Mas haverá um momento em que nós teremos que acertar contas com esse Deus. Se estivermos firmes no nosso Senhor e Salvador, gozaremos do júbilo eterno, da alegria eterna na presença dele. Mas se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, o que seremos de nós? Para onde iremos senão o inferno? Quantas pessoas aí afora estão caminhando em direção à ruína eterna? E a igreja precisa acordar para esse cenário. A igreja precisa entender que a sua missão é propagar a mensagem de salvação. A igreja precisa se levantar e fazer aquilo que Cristo fez, fazer aquilo que os apóstolos fizeram, fazer aquilo que os cristãos dos primeiros séculos fizeram, fazer aquilo que os reformadores fizeram. Mas antes disso, é preciso que nós voltemos para este livro aqui. A autoridade do mensageiro de Deus não está na sua palavra, mas está na palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com a minha e a sua palavra. Deus tem compromisso com esta palavra. Esta palavra que cura, esta palavra que transforma, essa palavra que gera fé, porque ouvindo-se a palavra, é que eu tenho fé naquilo que Deus fez, faz e ainda fará. Portanto, irmãos, precisamos nos levantar hoje, urgentemente, agora, para falar acerca desse Jesus que salva, desse Jesus que liberta, desse Jesus que transforma. Não há ninguém que possa fazer o que ele faz. Não há outro caminho senão Jesus Cristo. Por mais que você procure um meio, você vai se frustrar,
Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que plantamos mais cedo ou mais tarde, colheremos. Se plantarmos no Espírito, colheremos a salvação. Mas se plantarmos na carne, colheremos corrupção. Nós fomos chamados para viver em direção do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos enviado, foi a nós enviado para andar ao nosso lado, para nos consolar, para nos ensinar a orar, porque nós não sabemos nem fazer isso. Se não for a ajuda do Espírito Santo, Deus nem recebe a nossa oração. O Espírito Santo é quem nos ajuda a orar como convém. O Espírito Santo é Deus. Ele não é a pessoa menos importante, não. Ele tem a mesma autoridade do Pai e do Filho. Ele tem a mesma substância. Ele é o mesmo Deus. Não é outro Deus, é o mesmo. E Ele está em nós, conduzindo os nossos passos, falando conosco, nos repreendendo, nos chamando a arrepender-se constantemente, porque não existe arrependimento só uma vez. O arrependimento é constante. O crer é constantemente, é continuadamente estar crendo em Jesus. Uma igreja avivada se arrepende constantemente, crê constantemente, não é só uma única vez. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos conduzir pelo caminho da verdade. Santifica-nos, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, mas quem produz o avivamento? O avivamento não pode ser entendido como um feito propagado por alguém, ser humano. Porque na verdade, o avivamento é uma obra de Deus. Somente Ele pode gerar o avivamento em seu povo. Mas só que nós somos instrumentos, pela misericórdia de Deus, nós somos convocados para servir a esse serviço do Senhor, para se apresentar como aquele que está à disposição, como Isaías disse: envia-me a mim. Nós precisamos estar prontos ao chamado dele. Nós precisamos estar prontos em todo momento para fazer aquilo que ele dizer que nós devemos fazer. Portanto, não é o homem que faz, mas Deus. Não é o homem que dota-nos de coragem, de poder, mas é Deus. A pregação da palavra, se não for no poder do Espírito Santo, ela não surte efeito nenhum, é um mero discurso. Mas a pregação no poder do Espírito Santo é aquela que traz a salvação para o seu povo. Eu sozinho só posso apenas transmitir a mensagem aos seus ouvidos, mas com o favor gracioso do Espírito Santo, esta palavra pode ser entronizada em vossos corações. Eu não tenho o poder de falar aos corações de vocês. Eu não tenho o poder de sondar o interior de vocês. Somente Ele pode sondar os nossos corações, o mais profundo do nosso interior. Oh, meus irmãos, precisamos compreender que produzir o avivamento é uma obra de Deus. Precisamos entender qual é a finalidade do avivamento e quais são as marcas de um verdadeiro avivamento. A palavra de Deus diz que avivamento sempre começa com a redescoberta da palavra. Portanto, uma igreja fria sempre estará distante da palavra de Deus. Mas para que a igreja seja avivada, é necessário que nós acendemos uma fogueira no púlpito. E acender uma fogueira no púlpito é transmitir a mensagem da palavra de Deus com fidelidade,
transmitir a mensagem da palavra de Deus no poder do Santo Espírito, porque somente assim os tampões dos nossos ouvidos serão arrancados e essa palavra entrará aos nossos ouvidos e consumirá todo o nosso ser. Só assim seremos transformados, seremos consumidos por essa palavra, para que tenhamos intrepidez, ousadia, para sair aí fora, propagando a mensagem de Cristo, dizendo que Ele salva, dizendo que Ele transforma, dizendo que Ele cura, e dizendo que em breve Ele voltará para buscar um povo santificado e alcançado pela sua graça. Não somente isso, a igreja precisa orar. Uma igreja sem oração é uma igreja morta, porque a oração é o fôlego da nossa alma. Nós precisamos constantemente orar a quem? Orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Se eu não oro, se eu não gosto de orar, eu não gosto de me relacionar com aquele que me criou. Se eu não oro, eu não ouço a sua voz. Eu não conheço o seu plano para a minha vida. Eu não conheço a sua vontade para a minha vida. Eu não vivo experiências que outras pessoas vivem porque oram. E se você olhar para trás, sobre todos e tudo aquilo que grandes avivalistas viveram, o que eles tinham em comum? Oravam muito. Charles Haddon Spurgeon, um tremendo avivalista, considerado hoje como o príncipe dos pregadores, um homem tremendo, não porque tinha uma capacidade cognitiva diferente dos outros, mas porque aquele homem tinha intimidade com Deus, mas porque aquele homem era cheio do Espírito Santo, porque aquele homem era vivo de verdade, porque aquele homem tinha intimidade com Deus, porque aquele homem era direcionado por Deus, porque aquele homem pregava sob a direção de Deus. Quando nós somos conduzidos por Deus, através da sua palavra e através da oração, as coisas acontecem de verdade. E nós precisamos observar, lá em Atos 4, após aquele povo orar, o lugar tremeu. E então, eles foram cheios do Espírito Santo, porque a oração é o clamor por vida espiritual renovada. A igreja, ela deve ter esse anseio constantemente de ser cheia do Espírito Santo, de estar inteiramente imergida com o Deus Todo-Poderoso. A igreja precisa estar sob a direção daquele que está ao lado, falando todos os dias, toda hora. Uma igreja que não ora é uma igreja que também não ouve a palavra de Deus, é uma igreja que também não ouve a voz de Deus, porque eu só ouço a voz de alguém quando eu oro com esse alguém, quando eu falo com esse alguém, quando eu me relaciono com esse alguém e quando eu paro para escutar esse alguém. Oração não é somente falar, é também parar, silenciar para ouvir a sua resposta. E Deus, Ele não nos deixa falar sozinho, Ele responde também às nossas orações, conforme a sua vontade, conforme o seu tempo, conforme o jeito que Ele pretende fazer. É por isso que nós precisamos estar atentos todos os dias e lutar contra todas as distrações desse mundo que tenta nos impedir de se apresentar diante de Deus em oração. Além disso, há uma necessidade grandiosa de arrependimento. O avivamento começa
quando na verdade o povo de Deus reconhece o seu pecado. Lembra o que acontece com o rei Davi? O rei Davi cometeu um terrível pecado. Mas quando Deus envia o profeta Natã até ele não faz cara dura, ele não resiste o profeta, porque Davi reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu que tinha errado feio. Davi aceitou a repreensão de Deus por meio do profeta Natã. Davi ouviu a voz de Deus através do profeta Natã. Davi demonstrou humildade diante de Deus. Davi, ele não fez como Adão e Eva. Quando Adão peca, ele fala: foi a mulher que tu me deste. Além de colocar a culpa na mulher, coloca a culpa também em quem deu a mulher, que foi Deus. A mulher fala: foi a cobra, foi a serpente. Nós nunca seremos uma igreja viva enquanto nós não sermos humildes o suficiente para reconhecermos os nossos pecados diante de Deus. Aos pés da cruz é o mais alto lugar que o cristão pode alcançar nessa vida. Aos pés da cruz é lugar de humildade, é lugar de reconhecimento, é o lugar que você nunca pode deixar de estar. Aos pés da cruz demonstra que você é pobre de espírito. Traduzindo, você é humilde. Traduzindo, você é aquele que depende de Cristo. Aos pés da cruz é que você demonstra a necessidade que você tem dele, o anseio que você tem de estar na presença dele. E quando você se humilha aos pés da cruz, ele te exalta não para a sua glória, mas para a glória do nome dele. Porque nenhum ser humano merece glória. A glória é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. A glória é somente dele. E o livro de Salmos diz: há uma glória devida ao seu nome. Há uma glória devida ao seu nome. E nós estamos aqui para oferecer essa glória ao nome do Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que criou todas as nações, ao Deus que criou a mim e você, ao Deus que nos salvou enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, enquanto nós éramos inimigos dele, enquanto nós estávamos distantes dele, como ovelhas distantes do nosso pastor. Esse pastor nos alcançou, esse pastor nos buscou, esse pastor nos trouxe para perto dele. E às vezes ele pega uma ovelha mal criada, que é traquina, e quebra a perninha, mas carrega o tempo inteiro essa ovelha com ele. Isso é amor. Isso é amor. Deus não quer que nenhum de vocês se distancie dele. Deus quer vocês próximos dele. Deus quer uma igreja viva, uma igreja que não tem medo da opressão do sistema do mundo, uma igreja que tem ousadia para falar a verdade, uma igreja que não tem medo daquilo que podemos sofrer, das consequências que o mundo pode nos lançar, uma igreja que não tem medo da prisão, como Pedro não teve, uma igreja que não tem medo do fio da espada, como Tiago não teve, uma igreja que não tem medo de sofrer o martírio, como Estevão não teve. Estevão foi apedrejado, mas viu a glória de Deus se manifestando na vida dele. Se perseverarmos até o fim e sermos fiéis até o fim,
receberemos a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa de glória. Mas o problema dessa geração é que querem inverter as coisas. Querem primeiro a coroa, antes da cruz do Calvário. É necessário obedecer à instrução de Jesus. Quer me seguir? Toma a sua cruz, negue a si mesmo. Negue a si mesmo todos os dias e siga-me. O exemplo é esse. É necessário que nós tomemos a nossa cruz, neguemos a si mesmo e sigamos a Jesus, não de longe, como a multidão, mas de perto, como os discípulos dele. Nós não fomos chamados para ser multidão. Nós somos chamados para sermos discípulos, para sentar-se à mesa. Assentar-se à mesa é ter comunhão com Ele, e é no partir do pão que Cristo se revela. Porque não dizeis citar os discípulos de Emaús que não reconheceram Jesus enquanto estavam andando ao lado dele. Eles estavam desesperançosos porque a esperança tinha morrido, mas a esperança tinha ressuscitado, estava ao lado dele, e eles estavam tão fixados com seus olhos na morte do Messias, na morte de Jesus, que eles não perceberam que a esperança estava ao lado deles. Mas o lindo de tudo isso é que eles só vão reconhecer que ali era Jesus quando Jesus parte o pão na mesa, porque mesa é lugar de relacionamento, e é no partir do pão que Cristo se revela. No partir do pão é que eu partilho com o próximo, e é por isso que nós estamos aqui, para partilhar a esse mundo a palavra de Deus como igreja viva. Estamos aqui para mostrar que essa igreja é viva, que essa igreja está a serviço de um Deus todo-poderoso, de um Deus que guarda, de um Deus que protege, mas de um Deus que também envia discípulos para propagar a mensagem dele. Meus irmãos, será que nós estamos prontos? O que é que nos impede de fazer isso? Que tal ler mais um pouco da sua palavra? Ler a palavra é necessidade, não é obrigação, é necessidade. Eu necessito estar próximo da palavra dele. Orar é necessidade. Eu preciso me conectar com aquele que é a vida, porque se eu não estiver conectado com ele que é a fonte da vida, eu estou morto. Para que você quer mais 10 anos de vida se você não faz a missão que Cristo te ordenou? A sua vida deve glorificar a Ele. A finalidade da humanidade é glorificar ao Deus Todo-Poderoso. A finalidade nossa, como igreja, como representantes de Cristo, é glorificar ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Salvador, porque assumiu nosso lugar naquela cruz, mas Ele também é Senhor, porque nos comprou também na cruz. E se nós somos propriedade dEle, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Nós somos escravos dEle, somos servos dEle. Mas embora nós sejamos escravos, Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos amados. Ele nos trata como família. O seu povo é a grande família dele, um povo santo,
um povo imaculado, um povo santificado pela sua palavra. Mas quem é Ele? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que deixou a sua glória e veio para esse mundo hostil? Sofreu muito, foi cuspido, foi zombado, foi negligenciado, foi perseguido, foi chamado de blasfêmio. Socaram Jesus, bateram em Jesus, humilharam Jesus. Ele não merecia nada. Aquele que estava na cruz, por mim e por você, foi um inocente. Mas o sacrifício de um inocente foi tão perfeito, mas tão perfeito e suficiente, que nos salvou. Foi tão perfeito e suficiente que nos alcançou. Foi tão perfeito e suficiente que até hoje o nome que mais se fala no mundo e que mais se persegue é o nome dele, não é o nome de Maomé, é o nome de Jesus, porque ele vive. Mas quem é esse Jesus? Ele é o Senhor, ele é o Deus poderoso, ele é o Salvador, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o sol da justiça, é a estrela da manhã, é o pão da vida, é a água que nos purifica, é a luz que ilumina os nossos passos. É aquele que teve um encontro com Paulo e transformou a vida de Paulo, de perseguidor para perseguido, mas um grande missionário. A minha oração e o meu pedido é que Deus se apresente a nós como se apresentou a Paulo, ao ponto de ficarmos cegos por um tempo, mas ser restaurado, e quando os nossos olhos se abrir, nós façamos o que Paulo fez: sair o mundo afora, pregando a palavra de Deus, anunciando a verdade de Deus, sem ter a sua vida por preciosa. Não importava se ia morrer, se ia sofrer, se ia passar fome. O que importava é que a palavra do Deus vivo estava sendo propagada. A minha oração é que Deus derrame da sua graça sobre a igreja do Brasil, para que ela ouça a sua voz e faça o que deve ser feito: manifestar a palavra, proclamar a palavra, mostrar Cristo através das suas atitudes. Meus irmãos, enquanto nós não fizermos isso, nós não estaremos diante daquilo que Deus estabeleceu. A palavra diz: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A palavra está dizendo aqui que o pecado e a iniquidade do povo de Israel foi perdoado. O povo que fora cativo em Babilônia pelos babilônios fora liberto por Deus. O texto diz no versículo 3, no verso 3: a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. E o versículo 4 parece contradizer os versículos anteriores: restabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Os versos 1 ao 3 fala que Deus já perdoou a iniquidade e o pecado do povo. Mas o verso 4 é um pedido do salmista, uma oração pedindo para que Deus retire a ira do povo. É porque ainda havia
resquícios deste povo. Este povo, embora fora salvo fisicamente, fora retirado fisicamente do cativeiro, este povo ainda estava fazendo algo que não agradava a Deus. Este povo ainda precisava de um pouco mais de santificação, de purificação. O verso 5 diz: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? E aí o verso 6 diz: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Nesse tempo se levanta profetas como Ageu, Malaquias, Zacarias. E Malaquias vai escrever que o povo estava levando sacrifícios que Deus não receberia. Sacrifícios imundos. Não basta vir à igreja. Não basta apenas vir. É necessário fazer do jeito certo, da forma certa. Porque não é somente a tua oferta que Deus quer. Ele quer você. E se você não estiver do jeito que Ele quer, Ele rejeita você e a sua oferta. Caim e Abel. Antes de Caim ser rejeitado, ele rejeitou o próprio Caim. Porque o texto fala que rejeita Caim antes da oferta. Mas Abel foi aceito, porque Abel era um homem justo. Então, se a gente não apresentar diante de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos 12, como um sacrifício santo e agradável a Deus, Ele vai rejeitar toda a nossa adoração. Para que uma igreja seja viva, para que uma igreja tenha poder, é necessário que a igreja esteja alinhada à vontade de Deus. É necessário que a igreja esteja pronta a ouvir. E ouvir aqui não é só entrar no ouvido, é obedecer às diretrizes que Deus estabelece. Uma igreja viva é uma igreja que obedece. É uma igreja que está pronta para seguir as instruções do Espírito Santo de Deus. Queridos amados irmãos, é hoje, é agora, é o tempo de ler mais da palavra de Deus, porque é disso que você precisa para falar às pessoas, porque é isso aqui que vai gerar fé nas pessoas. Não é o meu mero discurso, não é aquilo que eu conheço, mas é a palavra de Deus. É necessário que nós oremos constantemente para que tenhamos a direção de Deus, para que sejamos direcionados por Deus. É necessário que nos arrependamos e reconheçamos diante de Deus os nossos pecados, para que estejamos diante dele como servos fiéis e aprovados por ele. Mas é necessário que tenhamos também sede de Deus. E se você tem sede de Deus, Ele sacia a sua sede, como saciou a mulher samaritana no poço. Clame a Deus hoje. Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Eu não sei quanto tempo de vida vocês terão, quanto tempo de vida eu terei, mas o tempo que tens, aproveite não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Glorifiquem a Deus em toda a maneira de viver. Sejam santos, que sejamos santos, como Ele é santo. É necessário para uma igreja viva santidade de vida, separação desse mundo
mundo terrível, para que de fato o mundo veja a diferença em nós. Quando o mundo enxergar a diferença em nós, esse mundo será impactado. Esse mundo será convencido não por mim, mas pelo Espírito Santo. Não por você, mas pela ação graciosa dele. Mas é necessário que a igreja abra a sua boca e testemunhe de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? É necessário, meus irmãos, que nós venhamos usar esse tempo que temos para anunciar a verdade de Deus, para anunciar a sua palavra, porque resta pouco tempo para a sua vinda. É a esperança da igreja quadrangular, que ele voltará. Então nós não podemos viver a vida como se ele não viesse mais. Nós não perdemos a esperança, porque a sua palavra testifica da sua volta, do seu retorno glorioso, para buscar o seu povo, que foi santificado e que foi lavado no sangue da cruz. A igreja aguarda pela volta de Jesus, e todos aqueles que estiverem em Cristo serão levados por ele. Ele vem buscar o seu povo. Meus irmãos, assim como nós fomos alcançados, preguem a palavra de Deus para que outros sejam alcançados. Ajam graciosamente como Deus agiu com vocês. Esse é o momento de transmitir a mensagem. Essa é a mensagem, esta é a palavra. Somente ela cura, somente ela transforma, somente ela faz a igreja ser viva e eficaz para a boa obra de Deus. Somente esta palavra. Infelizmente, muitas pessoas tiraram a palavra do púlpito e começaram a trazer discursos vazios. Mas a palavra no poder do Espírito Santo é poderosa o suficiente para a salvação, é poderoso o suficiente para cumprir o êxito e a eficácia do seu poder e da sua justiça. A missão de Deus só pode ser propagada por meio da sua palavra, porque o compromisso de Deus não é com a minha e não é com a sua palavra, mas com a palavra de Deus. Irmãos, por gentileza, fiquem de pés. Orem comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, estamos te clamando pelo teu favor gracioso. Pai, nós te clamamos e nós te pedimos, porque somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode trazer vida para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão distantes do teu propósito. Ó Senhor Jesus, entroniza a tua palavra em nosso ser, em nosso interior, que a tua palavra queime em nosso coração, que ela venha arder constantemente em nós, para que nós sejamos incomodados e não sejamos negligentes, mas que propaguemos a tua palavra, a tua verdade, confiando no teu poder de transformação. Ó Senhor, levanta pessoas vocacionadas por ti para fazer a tua missão, para anunciar a tua palavra. Concede graça a nós, para que assim, Senhor, nós alcancemos por meio do teu poder, por meio da tua palavra, por meio da tua ação graciosa, meu Deus. Usa-nos poderosamente, envia-nos, Senhor. Senhor, abra os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra, para que ouçamos a tua direção, para que façamos aquilo que te agrada, aquilo que te glorifica, aquilo que te alegra, para que o Senhor brade dos céus e fala: vocês são filhos amados, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me alegro. Ó Senhor, nos ajuda, porque nós sozinhos não somos capazes de fazer, meu Deus. E se a nossa fé for pouca, se a nossa fé for pequena, completa-nos a fé. Ajuda-nos, Senhor. Direciona-nos, Senhor. Não nos abandone, não nos deixe sozinhos, porque nós precisamos, nós estamos te pedindo, nós estamos te clamando, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos conceda graça, nos encha com teu Santo Espírito, meu Deus,
para que nós venhamos fazer a tua missão, para que nós venhamos glorificar a ti e tudo. Ó Senhor, ajuda-nos. Meu Senhor, ajuda-nos. Guarda essa igreja, protege essa igreja, sustenta essa igreja, mantenha essa igreja. Ó Senhor, provém essa igreja, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.